Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica aqui na Praça de Alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje vamos bater um papo de um assunto bastante interessante. Eu espero que vocês fiquem atentos, entendam a importância que esse assunto pode fazer de modificação, de transformação na sua vida e dos seus filhos. A gente está recebendo aqui o Gustavo Scorzelli. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado. Ex-atleta de futebol e presidente da Rio Athletic Management. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, Nelson. É um prazer estar aqui com você. Primeira vez no estúdio, espero que é a primeira de muitas, né? Com certeza, há de ser. E para a gente falar de intercâmbio esportivo, falar sobre a integração do esporte com a educação, sobre realização de sonhos, enfim, sobre muita coisa. Transformação, né? E transformação. Educação esse transforma. Termo é essencial dentro do nosso projeto. Transformação é uma transformação rápida, quase que imediata, né? Eu uso muito essa expressão com os pais, quando os jovens vão lá para fora, né? A experiência que a gente oferece, mais ou menos um semestre, eles já voltam muito diferentes. Muito diferentes, né? Os a pais mudança de cultura é rápida, os né? pais ficam impressionados, É uma e positiva, né? Óbvio, Claro, né? com certeza. Mas nunca foi assim, né? Sim. Na sua experiência, não era assim. Não Conta um era pouquinho da assim. tua história. A gente já andou conversando um pouquinho. Ele contou um pouco dos percalços que ele passou até ele empreender para poder ajudar você que está aí a conseguir ter uma oportunidade melhor, né? Através do esporte. Exatamente, exatamente, né? Eu joguei base de clubes aqui no Rio de Janeiro, joguei no Flamengo, né? Até 17 anos de idade. Eu crente que ele ia falar Botafogo, gente. Olha, eu já tô quase desistindo. Vocês sempre sabem que eu falo sobre isso. Mas só vem flamenguista aqui. A gente tem que respeitar, óbvio. A gente compartilha, né? Que o futebol é para todos. Mas se fosse botafoguense, era melhor, né? Meu avô chama Paulo Dantas, foi vice-presidente de futebol do Flamengo em 1980. Então, se eu não fosse flamenguista, eu seria deserdado. Tava expulso de casa, né? Literalmente, né? E por acaso, joguei no Flamengo, né, até 17 anos, e eu tive uma grande dificuldade na minha vida, que foi conciliar o esporte com a educação. De conseguir conciliar os treinos, os jogos, a rotina esportiva. Aqui é muito puxado, com né? o estudo, né? Não existe uma organização. E toda essa distância, a logística, o deslocamento, né? Tudo isso para mim foi muito difícil. Até um certo ponto que eu parei de estudar por causa do meu sonho de jogar futebol profissionalmente. E vários jovens no Brasil têm esse sonho, né? Acabam deixando de lado o estudo, que é fundamental para o futuro, né? A carreira de atleta de futebol, ela é relativamente rápida. Exato. E o que sobra depois e a gente nunca sabe o dia de a amanhã. sua formação. Exato, né? Exato. E aí eu acabei deixando de lado o estudo com 17 anos, em 2007, jogando no Flamengo, no grande clube. E aí nesse ano eu vi que as coisas não estavam caminhando bem, né? E aí ao final do ano eu comecei a buscar oportunidades onde eu pudesse, né? Conseguir alguma coisa, que no Flamengo eu não ia conseguir nada, né? Não era tão promissor, exato, era isso, né? exato. Eu tava ali jogando. Tinha habilidade, mas não tava tinham vários brigando pelo mesmo Não tinha oportunidades reais, né? De ser titular, de estar no primeiro time. E aí eu comecei a buscar oportunidade fora do estado e fora do Brasil. Foi quando eu conheci uma empresa de intercâmbio em São Paulo que fazia seletiva de futebol para enviar atletas para os Estados Unidos. E aí eu fui lá para São Paulo, lá para Indaiatuba, em São Paulo. Peguei o ônibus aqui do Rio, fui 2 vezes lá para São Paulo com meus amigos. Fiz 2 seletivas de futebol. E aí em 2009 eu consegui uma oportunidade de uma faculdade em Iowa, no estado de Iowa, na cidade de Ottumwa. Nome difícil. E aí, origem indígena americana. Exato. E aí eu acabei indo para lá em 2009, sem bolsa, né? Foi a única proposta que me apareceu. E aí vivenciei toda essa experiência, né? De ser um atleta universitário. Me formei em dezembro de 2013. E em 2012 eu fundei Rio Athletic, que a gente vai explicar mais aqui para vocês, né? Todo o processo. Contar o percalço, exato, né? Até isso ser realizado. Exato, né? Mas resumindo foi isso, né? Eu joguei futebol de base, fui lá para fora, fiz a faculdade, fui para uma empresa de um outro estado. Quando eu fui para os Estados Unidos não existiam empresas de intercâmbio no Rio de Janeiro, então eu tive que buscar. Teve já dificuldade logo no estado. Exato. Né? E essa empresa, né, ela estava iniciando também no mercado, tinha um trabalho bem razoável, vamos dizer assim, né? Mas eu sou grato por ter me enviado. Embrionário ainda, né, eu sou grato por ter me enviado, por eu ter vivenciado toda essa experiência, né? E eu vou contar mais para vocês, mas no meu segundo ano de faculdade eu consegui uma bolsa de 100% através do futebol, consegui manter
até o último ano de faculdade, que as bolsas são renovadas anualmente, então não é só você... Performance, né? Exato, exato. E aí me formei em 2013, mas em 2012 eu fundei a empresa, né, a Rio Athletic, que é a primeira empresa de intercâmbio esportivo fundada aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, quando eu voltei em 2014, que eu desenvolvi o projeto, estruturei toda a empresa aqui no Rio. Hoje nós já temos aí 13 anos, mais de 13 anos de experiência no mercado. Já realizamos muitos sonhos aí de muitos jovens. Não é fácil, e né? espero realizar o seu sonho de ir lá para fora, fazer uma faculdade e conseguir uma bolsa, né? A gente sabe que a bolsa hoje é importante também. Lógico. Para muitas famílias. Então, o meu trabalho real é esse. Não tá um para um, né? Então, quando eu fui lá para fora, tava 1,80. Já era um facilitador, exato. Mas hoje é bem pesado, né? Mas tem a situação da bolsa, né? Que facilita, enfim, tem vários caminhos para conseguir desconto. E é difícil? Nelson, não é fácil, mas o trabalho da Rio Athletic, né, a estrutura que a gente tem, os contatos que a gente tem lá fora, tornam um processo muito mais simples, né? Muito mais saudável. Mas não é fácil, né? Ir lá para fora, vivenciar toda a experiência, ficar longe da família, mas tem um preço, e eu digo muito isso, né? A gente só cresce na dificuldade, né? Isso aí. Se for fácil, a gente não vai crescer, não vai evoluir. Então, acomoda. É um projeto que traz muito essa bagagem, né? Essa casca, vamos dizer assim. Então, é uma experiência fantástica, fora a realização esportiva. E eu falo muito isso para as pessoas. Eu, quando fui lá para fora, eu tinha um sonho de jogar futebol profissionalmente. Esse era o meu sonho, né? E eu vi esse caminho nos Estados Unidos através do draft, né? Existe o draft, que é a seleção dos melhores atletas universitários que são contratados pelos clubes profissionais. Quando eu fui lá para fora, eu tinha esse sonho. Quando eu terminei a minha trajetória universitária, eu tinha um sentimento que eu já tinha vivenciado todos os meus sonhos como jogador, né? No intuito de jogar partidas inesquecíveis, de você viajar de avião, de você viajar um dia antes do jogo, concentrar num hotel, fazer reconhecimento do campo, de você chegar no estádio e as pessoas cantando o teu nome, de você autografar a camisa de crianças, né? Toda aquela experiência mesmo de ser um jogador de futebol, né? Mas eu joguei futebol universitário, né? Por isso que é muito legal. Mas também na principal liga universitária do mundo, né? Venhamos e convenhamos. Exato, né? Exato. Então foi uma experiência fantástica e a gente trabalha hoje para poder proporcionar essa mesma experiência para todo mundo, né? Mas com muito mais facilidade, como eu disse, né? Com toda a estrutura da empresa. E uma coisa muito importante para mim, como gestor, como presidente da Rio Athletic, que não é só enviar os jovens. O meu principal objetivo como gestor é formar essa molecada lá fora. E você embarcar é diferente de você se formar. Sim. Existe um caminho... Ali é só o primeiro passo de uma longa jornada. Bem grande, né? Então, como gestor do projeto, a gente foca muito no trabalho de preparação, de capacitação inicial, de evolução física, na parte esportiva, na parte acadêmica, um planejamento financeiro, organizar todo o projeto, conseguir as melhores oportunidades de bolsa, auxiliar em todas as etapas do processo, organizar a chegada do jovem nos Estados Unidos. Ele não está desamparado em nenhuma etapa do processo. Nenhuma etapa. Não é só mandar e ele que se vira. Exato. Né? Eu uso muito essa expressão, né? O meu trabalho só termina quando o atleta levantar o troféu com os pais. Quando vocês me enviaram uma foto levantando o troféu. Eu falo muito isso com os pais, eu brinco com os pais, né? Que é o diploma. Lógico, é a grande O nosso troféu, né? É o diploma. É o objetivo dele estar lá fora. Exato. O esporte, ele só é um veículo, né? Para que ele consiga realizar esse sonho, né? Exato. E a verdade é, depois do college existem vários caminhos nos Estados Unidos. Você pode muito bem jogar futebol profissionalmente, você pode fazer um mestrado, você pode aplicar para um visto de trabalho, você pode voltar para o Brasil com um diploma. Então, assim, até depois da faculdade a gente instrui, a gente aconselha, a gente auxilia, né? Mas como propósito principal é a formatura dessa molecada. Sim. E tem um projeto também, Nelson, que é muito importante, que é a High School nos Estados Unidos, que hoje é uma febre aqui no Brasil, né? Na minha época não tinha isso. Você terminar o ensino médio lá fora, jogando futebol, seguindo o mesmo modelo do college, onde existe o campus, o dormitório, a cafeteria, toda aquela organização, né? De treinos, de jogos, enfim, um campeonato estadual. Tem até alguns detalhes diferentes, né? Na liga de high school, você acaba jogando o campeonato estadual, né? É uma coisa diferente. No college, você joga conferência, né? Os termos são um pouco diferentes. E não tem torneio nacional, dependendo do estado, né? Cada estado tem uma liga independente, é uma coisa um pouco diferente. A cultura é um pouco diferente. Exato, mas a gente trabalha muito hoje com high school também, além do college.
Hoje não é só High School Musical, né? Não. Hoje Não. tem outra vertente ali, Exato, né? que é o ensino médio norte-americano, que tem um detalhe diferente. O ensino médio norte-americano, ele contempla os últimos 4 anos do ensino médio aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, o ensino médio são 3 anos. 3 anos. Lá são 4. Então, eles usam o 9º ano no Brasil como o primeiro ano lá nos Estados Unidos. Aí eles podem, os jovens brasileiros podem fazer os últimos 4 anos de colégio nos Estados Unidos com uma bolsa, seguindo o mesmo modelo do college, né, de treinamento, de jogos, de viagem, de morar dentro do campus. E um detalhe importante, a gente não trabalha com colégio público, né, que é um colégio público é diferente de um colégio particular no estado. Faculdade é uma coisa que é parecida, né? Mas colégio público e colégio particular tem um detalhe diferente nos Estados Unidos. O colégio público, você mora em casa de família, você não tem bolsa esportiva, em muitos colégios você não pratica esporte, chama de year-round, né, que é o ano todo, você só pratica esporte em um semestre, o seu esporte preferido no outro, você tem que praticar um outro esporte, uma outra modalidade, então... E a formação é mais abrangente, Exato. Né? Então é diferente o projeto de high school de college. A gente acredita mais num projeto de high school particular, diferentemente da high school pública, porque a high school particular, ela segue o mesmo modelo de uma faculdade norte-americana, com um dormitório, com cafeteria, praticando o mesmo esporte o ano todo, com bolsa de até 100%. É um prenúncio da mudança que você vai fazer de etapa escolar, né? Eles fazem exatamente para você não sentir a transição, né? Você já está já no processo, você só, na realidade, trocou só de ambiente, mas você já está habituado com aquilo. Sim. Não muda, né? Você já está facilita na muito. rotina. E hoje eu falo isso muito converso muito Aqui, isso com os pais. Pra gente é uma diferença enorme. Enorme. É uma transformação. Enorme. É um baque. Por isso, hoje, eu sugiro que os jovens façam pelo menos 1 ano de high school para que, quando eles chegarem na faculdade, eles já entendam como funciona a cultura americana. Isso dentro e fora de campo. O ritmo de estudo, a organização dele nos Estados Unidos, a questão esportiva. Eu sofri muito nos Estados Unidos, Nelson, com a questão física. Porque tecnicamente eu era muito acima, mas fisicamente... Tecnicamente abaixo. E porque aí... é muito... Assim, eles exigem muito, né? Vitalidade. Exato. E eu sofri muito com isso, porque o futebol, o soccer, ele segue um pouco da cultura do basquete, do futebol americano, né? Então os atletas são muito fortes. Sim. Correm muito, é muito né? vigor físico, É até engraçado porque tem uns gordinhos, né? Que você fala assim, dá nada pro cara. Você fala assim, pô, esse cara aí não vai deve aguentar. ser muito lento, não deve aguentar 10 minutos correndo. O cara corre o jogo todo, o cara divide. Uma intensidade realmente absurda. Então eu sofri muito com a parte física, né? O futebol brasileiro, falando especificamente do futebol, né? E a gente trabalha com outras modalidades, com basquete, com tênis, com vôlei, enfim. Onde tiver uma oportunidade de intercâmbio via bolsa, vocês estão atuando. Exato. O nosso carro-chefe é o futebol, né? Mas a gente... Porque tem maior demanda, né? Exato. Futebol e vôlei são as 2 modalidades onde os brasileiros são mais valorizados lá fora. Mas tenistas, como um todo, temos agora o João Fonseca, né? Que deu um boom, assim, no tênis brasileiro, né? Chamou um pouco a atenção, né, do nível do tênis no Brasil, mas vôlei e futebol são as 2 modalidades que eles investem mais nos Brasil. Agora, tem um jogador de basquete fenômeno. Tem um jogador de futebol americano consegue... Exceção sempre vai ter espaço, né? Mas no geral, assim, são as 2 modalidades que a gente consegue mais bolsa e as famílias, obviamente, estão buscando desconto. Facilita. Então tem atleta até que muda de esporte. Fala assim, pô, eu jogo tênis, mas pelo futebol vou conseguir mais bolsa, então vou jogar futebol. E lá não tem muito disso, né? É onde você tiver um melhor desempenho, é onde você vai ficar. Não é onde você tem mais... vontade de querer estar. Porque senão aqui brasileiro ou vai querer 90% futebol ou vai querer o restante vôlei, né? Exato. E não é por aí, né? Exatamente. Lá o futebol não é o principal esporte, mas é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos. O soccer. O soccer. Você vê a quantidade de parques que tem lá. O investimento que foi feito com a ida do Messi, desses outros grandes medalhões, né, do futebol mundial, é justamente para atrair a intenção do próprio americano, né, do norte-americano. Sim. A Copa do Mundo agora em 2026 também sendo jogada, boa parte, 70% delas aproximadamente em território norte-americano, também ajuda um pouquinho a atrair o holofote, né? Sempre foi muito forte no mercado norte-americano o futebol feminino. Exato. É o soccer, né? Exato. Exatamente. Mas hoje eles investem muito pesados, até porque a modalidade, o formato de futebol nos Estados Unidos é completamente diferente do nosso. Ele tem 2 ligas diferentes. Exato.
né? Isso tocou num ponto muito interessante, futebol feminino, né? É. Se para os meninos já é muito legal, imagina para as meninas, né? Os que não tem estrutura nenhuma aqui no Brasil. Não tem. E lá fora uma coisa muito importante. Mundo. A bolsa oferecida para as meninas é a mesma bolsa oferecida, é o mesmo valor para os meninos. Então ninguém é melhor do que ninguém. Não. As meninas têm a mesma estrutura que os meninos, é o mesmo valor de bolsa. Completamente igualitária. Enfim, às vezes até melhor, dependendo do nível do programa esportivo, né? Feminino. Então, assim, é fantástico. E para meninas, especificamente, é realmente... E querem transformar a sua vida através da educação, usando o esporte como ferramenta. Exato. Esse intercâmbio é importante, né? Exato. Não vou dizer fundamental, porque a gente sabe da realidade de cada família, nem todos conseguem, porque tem custos, né? Independente de bolsa, ele tem um custo para estar morando fora do país. É muito puxado isso. Você vê muita gente desistindo de tentar fazer quando conversam com vocês na empresa por essa dificuldade financeira inicial? Ou como é que funciona? O que você tem de feeling, de sensibilidade? Sim. Porque todo mundo, se pudesse, estaria, mas não dá para todo mundo. Sim. Por N motivos. Um deles é o financeiro. É muito puxado. A verdade é, Nelson, a gente trabalha muito com planejamento, né? Eu acho que o planejamento ele é fundamental para o processo. Então, uma das coisas que a gente faz bem no início do trabalho é montar um planejamento esportivo, um planejamento acadêmico, um planejamento financeiro, organizar os documentos. E esse planejamento é importante. Pode ser um planejamento de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 4 anos, 5 anos. Então, o planejamento é muito importante. Lá nos Estados Unidos tem a situação do trabalho, que auxilia muito. Então, eu tenho jovens que têm bolsa de 100% e trabalham e ganham $1.000 por mês, $2.000. Mas a questão financeira é um impeditivo pelo valor do dólar hoje, né? Então, assim, eu posso dizer que o nosso projeto, um dos grandes atrativos é o seguinte. Aqui no Brasil, vamos dizer assim, você tem um custo com o seu filho de R$5.000 por mês. 5.500. Hoje o dólar está 5,50, né? Então, você tem um custo de $1.000 com o seu filho só de colégio. 5.500. Lá nos Estados Unidos, é possível que eu consiga uma bolsa onde seu filho pague tranquilamente $12.000 por ano, $1.000 por mês, que é o mesmo custo que você tem com seu filho aqui só de colégio. Isso incluindo moradia, alimentação e estudo. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que o projeto Estudar Lá Fora é um bicho de 7 cabeças. E realmente, a realidade é essa que as pessoas entendem. E realmente não é barato, né? Sim. O custo médio nos Estados Unidos que a gente estima para os pais é de $1.000 a $2.000 por mês. Podendo ser mais, podendo ser menos. Eu, por exemplo, tive uma bolsa de 100%. Tem muitos atletas que têm bolsa de 100%. Mas a média é de $1.000 a $2.000 com tudo incluído. Moradia, alimentação, estudo, plano de saúde, livros, o esporte. Então, assim, o custo não é tão alto como as pessoas imaginam. Mas não é fácil. Mas não é exorbitante. Exato. Assim. Mas tem outras despesas, né? Tem a passagem, tem o visto, tem o processo inicial de treinamento. É a despesa inicial somente, né? Não a é... recorrente é nessa faixa que você falou, de $1.000 a $2.000. Agora, a bolsa ela é renovada anualmente. Então, como eu fui lá para fora, no meu primeiro ano de faculdade, eu paguei $12.000 por ano. Eu fui sem bolsa para uma faculdade que aceitava jovens que não falavam inglês. Então, eu fui abençoado, né? Eu fui para os Estados Unidos sem bolsa, pagando o valor de $1.000 por mês, sem inglês. Fantástico, né? E aí, não precisa, então, ter proficiência. Na verdade, tem algumas instituições, pouquíssimas, nos Estados Unidos... exigem proficiência. Que aceitam estudantes que não sabem falar inglês. A maioria exige, né? Que você saiba falar inglês. Mas tem alguns caminhos ali, e a gente tem um networking gigantesco, né? Então a gente consegue também atender, em alguns casos específicos, esses atletas que querem de uma forma imediata, não sabem falar inglês, e né? vai aprender no Force. E vão aprender lá. A verdade é, dentro da instituição, eles têm um programa de ESL, de English as a Second Language, inglês como segunda língua. Então, quando você chega na faculdade, você não puxa as matérias de psicologia, de matemática, de história, você puxa matérias de reading, de listening, de writing. Então, você vai aprender inglês. Isso já estando enturmado com todo mundo, jogando futebol com a molecada que tá fazendo as aulas normais, entendeu? Mas no primeiro semestre, você vai aprender inglês. E aí, no segundo semestre... E você começa a puxar. Então, eles têm um sistema nos Estados Unidos, dentro das faculdades e dos colégios, onde a gente consegue enviar muitos jovens que não sabem falar inglês. Agora,
Você chegar lá fora sem entender o que o treinador tá falando... A linguagem do Porque as futebol pessoas- é universal, mas não é tanta, né? Exato, exato. Então, Tem assim, algumas barreiras, né? exato. Então, o inglês, ele é muito tão importante que a gente montou uma equipe de professores aqui no Brasil. As aulas hoje são online, né? Porque é difícil, A o maioria. deslocamento... Até porque você não sabe onde o teu público vai estar, né? Exato, eu envio jovens de todo o Brasil. Já enviamos jovens de praticamente todos os estados do Brasil, Nelson, para quase todos os estados norte-americanos. Então, assim, nossa atuação foi muito grande nos últimos anos. E a gente vende para o Brasil todo as aulas de inglês, né? E por isso não tem como ser presencial. Então, essas aulas de inglês, elas são muito importantes juntamente com a preparação esportiva. A gente monta um planejamento esportivo, um planejamento acadêmico. Dá assessoria, suporte, Exato. apoio. Isso tem um custo, né, Nelson? Não está incluído Lógico. no valor da minha bolsa, do valor da minha assessoria, mas vale muito a pena esse investimento. Agora, se você fazer uma aula de inglês por semana, 2 aulas, aí depende muito do investimento que a família quiser fazer e também do time, né? Se ele vai embarcar daqui a 1 mês, 1 ano, 2 anos, pô, você vai embarcar daqui a 3 anos, pode começar com 1 aulinha por semana, vai aumentando, entendeu? Agora, se vai embarcar daqui a 1 mês, aí tem que fazer 3. Tem que ser bem Vai acelerado. ter que investir um pouco mais. Então, essa preparação acadêmica é muito importante para a gente, para chegar nos Estados Unidos entendendo um pouco melhor a cultura, sabendo se comunicar no aeroporto, né? Tem muita gente que embarca sozinho. Então, você tem que chegar lá no aeroporto e perguntar, né? As coisas. A gente não viaja. A gente não viaja junto com os atletas. Só que chegando nos Estados Unidos, a gente organiza para que um responsável da instituição ou busque ou a busque no aeroporto, no baggage claim. Então é tudo organizado, já sabe o nome da pessoa, o celular, entendeu? Tudo certinho. Então, até para não parar na escola errada, né? Exato, exato. Mas a gente costuma viajar 1 vez por ano, pelo menos, e viajar aos Estados Unidos, visitar quase todos, né? A maioria. Dar um abraço a todo mundo, ver se está bem, vai lá na instituição, né? Conversa com o coach. Então, esse contato direto é muito importante, né? É frequente, virtual, né? Mas a gente procura também estar próximo e poder contribuir. Eles já estão longe da família. Já estão num país com uma cultura completamente diferente. Sim. Né? Se não tiver o mínimo de suporte, voltam muitos? Nelson. No caso de vocês, assim, são 2 cenários. O cenário macro e o cenário específico de vocês. Né? A verdade é... Como é que está esse mercado? Esse turnover, como é que tá? No geral, é muito difícil de voltar, sendo bem sincero. Mas alguns têm momentos difíceis, né? Chegou lá nos Estados Unidos, não tá jogando tanto quanto gostaria. Tem uma situação nos Estados Unidos que muitas instituições são religiosas, então a pessoa chega lá fora e sofre um pouco com essa cultura, né? Eu, por exemplo, sou católico, me formei numa faculdade cristã, né? Tinha que fazer matérias de Bíblia, tinha que ir pra igreja... Né? Para quem não está acostumado... Eu, por exemplo, não costumo, né, ir para a igreja aqui no Brasil, né? Frequentar a igreja. Então, eu gosto de rezar de noite, né? Eu tenho a minha fé. Sim, você tem a sua privacidade. Exato, lá não é o meu jeito. Lá eles querem te converter no dia a dia, você reza antes do treino, antes do jogo, né? Mas para mim, esse ambiente religioso, ele foi muito importante, porque as pessoas religiosas, elas tendem a ter empatia por você. E você, como internacional, né? Elas querem te ajudar, elas querem saber se você tá bem, né? Então, isso tudo foi importante para mim. Mas algumas pessoas sofrem. Pô, Gustavo, cheguei aqui, né? Por exemplo, teve um atleta que eu mandei lá para fora. Ele é católico, ele foi para uma faculdade metodista. A faculdade prega um valor diferente, né? Coisa diferente da igreja católica. E ele tá fazendo matéria de Bíblia, de Novo Testamento. Então, assim, ele me ligou falando assim, Gustavo, mas o que eles estão falando não condiz com aquilo que eu acredito. Né? Eu quero trocar de matéria, quero trocar de faculdade. Então, existem esses conflitos. Esses conflitos, né? Mas que a gente vai ali costurando, pô, mas não é assim e tal, né? Pede ajuda. Amplia seu leque. Exato, tenta aproveitar ao máximo da experiência. E na vida nada é fácil, né? Não então, acho que essas dificuldades, assim, independente do que seja, né? E a cultura, né? Fazem parte do crescimento, do amadurecimento, independente do tipo da dificuldade, né? Então, o meu trabalho é isso. Chegou lá fora, tem alguma dificuldade, me liga. Eu já vivenciei tudo, né? Além de eu ter vivenciado o processo, eu trabalho há 13 anos com isso. Então, todo tipo de problema que pode acontecer... Passou. Eu já vivenciei, eu já vi, eu já conversei, e acontece de novo, a gente sabe lidar com isso, sabe instruir, né? Então, o meu objetivo é que as pessoas, que os jovens consigam vencer o processo, que eles consigam superar os desafios, as adversidades e levantem o troféu, que é a parte mais importante, porque aquilo vai para a vida, né?
Exato. Aquele é o grande legado, né? Ele vai ter Exatamente. dessa experiência toda lá fora. Exatamente. Mas me fala uma coisa, Gustavo. E qual foi o pior perrengue que você passou quando estava lá, hein? Como atleta, como Sim. estudante, longe de casa, num país completamente diferente do nosso. E aí, qual foi o grande perrengue? Eu venci várias dificuldades nessa, assim, mas eu acho Eu que, digo assim, acho que o frio primeiro foi uma grande dificuldade, porque eu É moro uma barreira, né? eu moro no Rio de Janeiro desde que eu nasci, né? Aqui a gente nunca viu neve no Rio de Janeiro, né? E eu morei em 2 estados, em Iowa e Illinois, que são muito frios e fazem menos 30 no inverno. Então, essa questão do frio, pra mim, não vou dizer que foi um perrengue, né? Mas foi difícil. Eu aproveitei, né? Fez boneco de neve? Exatamente. Independente do frio, eu botava o gorro, eu botava a luva, eu botava o casaco e vambora, vamos sair de casa, vamos viver, né? É novidade, vamos encará-la, Até né? porque lá nos Estados Unidos, dos 12 meses ao ano, você tem 4 meses de férias. Então, no final do ano, eu voltava um mês no final do ano, voltava pra cá, tava 40 graus, saía de lá, tava menos 30. E depois voltava de férias no meio do ano também pra cá, nos 3 meses que tem, né? Maio, junho e julho. Então, pra mim, o frio, pelo menos no final do ano, eu aproveitava, porque eu ficava lá, Era até bom, porque você via passava o um calor perrenguezinho, daqui. aproveitava, voltava pra cá, tava mais 40, né? Tava 40 graus. E aí, pra mim, eu aproveitava, eu não olhava como um fator tão negativo assim, mas foi uma dificuldade, foi um perrengue. Eu acho que a questão da parte física, que é um trabalho que a gente faz muito aqui no Brasil, foi um perrengue que eu passei também, a empresa que me viu. Ninguém nunca me disse que o futebol era muito parecido com o futebol europeu nos Estados Unidos, entendeu? Porque é basicamente isso, né? Um jogo de vigor força, físico, de intensidade e uma importância no setor defensivo muito grande. Você tá correndo, você tá marcando, você não pode trotar quando o time tá defendendo, né? Quando o time tá atacando, você pode até trotar. Na parte defensiva, você tem que estar sempre marcando, se comunicando, né? Então, essa questão física foi uma grande dificuldade. Constante. A questão do inglês, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia falar inglês muito bem, então, mal ou bem, né? Passei um pequeno perrengue no início. Eu tive vários amigos americanos, então, de certa forma, me ajudou, né? A aprender um pouco mais rápido. Acelera o Mas eu acho processo. que, assim, todos os perrengues saudáveis, assim, coisas que eu contornei com facilidade e sempre olhava pelo lado positivo. Eu acho que essa forma de você olhar para as dificuldades. Crescer diante da diversidade. Exato, né? como, por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, a história da Rio Athletic é muito peculiar, porque eu fui para os Estados Unidos em 2009, né? Me transferi em 2010 para uma outra universidade com a bolsa de 100%. E aí, quando eu cheguei em Illinois, no segundo ano de faculdade, eu tive muita dificuldade com a parte física. Porque eu estava numa liga onde os atletas eram um pouco mais novos, não tão bons, e eu fui para outra liga onde os atletas eu tinha 20 anos, a maioria do time tinha 25, 27, 30, né? Então eu sofri muito com a parte física. E eu tive muita dificuldade para jogar, né? Nos primeiros 7 jogos, eu joguei os 7 jogos, fiz 2 winning goals, fui muito bem, mas os atletas me derrubavam no chão, né? Eu tinha muita dificuldade. E aí, quando eu terminei o meu primeiro ano de faculdade, eu falei assim, cara, eu preciso ganhar massa muscular. E aí eu voltei pro Brasil, comecei a treinar muito para poder compensar minha deficiência na parte física, acabei rompendo o ligamento cruzado do joelho aqui no Brasil. E aí tentei voltar para lá e jogar, não consegui. Em 2012 eu voltei para poder fazer a operação aqui no Rio de Janeiro, fiquei de janeiro até agosto. Quando eu voltei para cá, né, para ficar um semestre off, né, eu acabei fundando a Rio Athletic, que é o meu grande filho, né? Primeira empresa de intercâmbio esportivo fundada no estado do Rio de Janeiro. Então, uma história triste, ao mesmo tempo muito feliz, né? Te permitiu Foi um grande empreender. perrengue, né? Que eu passei, mas que eu aproveitei esse momento para poder fundar o projeto. Tive esse insight, né? Essa ideia. E hoje a gente está aí há mais de 13 anos. E nasceu esse insight, foi sozinho? Não, foi com 3 amigos. Na verdade, quem teve a ideia Passaram pelo mesmo perrengue? Pelo mesmo perrengue. Pelo mesmo perrengue. Na verdade, um deles foi a pessoa que me introduziu essa ideia. Foi o Renan, né, que foi lá para fora junto comigo, se formou nos Estados Unidos. E aí, na verdade, o Renan conversou com outro amigo meu, o Vinícius, e aí eles tiveram a ideia e me convidaram para fazer parte do projeto. Então, não fui nem eu que tive a ideia, eles me convidaram, né? E aí eu achei maravilhosa a ideia. Falei, cara, isso aí é fantástico, não existe nenhuma empresa aqui no Rio de Janeiro, né, com um trabalho
interessante, com um trabalho completo, a gente sabe quais foram as dificuldades, né, Fica mais que a maioria fácil, dos jovens né? passaram e vão montar um produto completo, né, com todos esses detalhes e tal. Então, na vida, né, como você estava perguntando em relação ao perrengue, a gente tem que aprender, a gente tem que usufruir do perrengue para poder aprender alguma coisa, né? Transformaram limão numa limonada. Né? Exato. E aí eu fundei a empresa, a gente começou em 2012, né? E aí no meu primeiro semestre de empresa, a gente enviou 6 atletas para os Estados Unidos em agosto de 2012. E em dezembro de 2012, no meu primeiro semestre nos Estados Unidos de trabalho, ao final da Liga Universitária, a gente teve a grande notícia de que um desses 6 meninos foi líder de gols da Liga Universitária nos Estados Unidos. Fez 36 gols em 16 jogos, fez 7 gols num jogo. E os americanos, eles vivem de estatísticas. É estatística. Exato, eles adoram isso, né? Em todos os esportes. Literalmente. E aí eles olharam o menino e perguntaram assim, pô, quem é esse menino e quem foi a empresa que enviou esse menino? E aí os coaches norte-americanos começaram a entrar em contato com a gente, né? Pra perguntar se tinha mais um Paulo Henrique novo, né? Que é o nome do menino que a gente mandou. E aí a gente começou ali a empresa, né? Montamos uma grande rede de relacionamento. Eu tive que voltar ainda para me formar, né? E aí em 2014, formado, eu voltei pro Brasil e aí a gente conseguiu estruturar a empresa aqui no Rio de Janeiro, né? Trazendo todos os colaboradores necessários, um diretor executivo para poder auxiliar as famílias com a compra da passagem, plano de saúde, auxílio nos pagamentos. A parte burocrática, né? Exato, auxiliar nos pagamentos mensais, se tiver um custo, obviamente, né? Compra de dólar, normalmente os pais vão juntos, então aluguel de carro, reserva de hotel, trouxemos um despachante para poder auxiliar com visto, a equipe de professores de inglês, o editor de vídeo, tem que montar um vídeo. Meu trabalho, a verdade, Nelson, é muito parecido com o trabalho de um empresário com um clube. Como é que funciona o trabalho de um empresário com um clube, de um jogador de futebol, um jogador de vôlei? Ele identifica uma potencialidade e vai vendê-lo no Exato. mercado. Você vende nas universidades, Exato. na high school. Exato. E o vídeo é muito importante. Então a gente trouxe um editor de vídeo para poder montar o material de divulgação, que antigamente era chamado de DVD na nossa época. Mas talvez gente que não... A garotada que está assistindo não vai saber o que é não, mas procura aí. Ainda era pior. Ainda era fita cassete. Exato. E aí a gente faz um trabalho de divulgação e negociação, que é o que os empresários fazem. Eles pegam o material do atleta e vão vendendo para os clubes. Quem tem interesse, quem está precisando dessa posição. E aí a gente faz esse trabalho de convencimento junto aos coaches, né, às instituições, e traz as propostas para as famílias. Tem atletas que têm 30 propostas, 50 propostas, tem outros que têm 5. Sim. Vai depender do nível esportivo do atleta, né? E a gente tem oportunidade para todo mundo, Nelson. Todo mundo, assim, aqueles que sejam os melhores vão ter mais oportunidade de bolsa e mais propósito. Aqueles que sejam medianos também vão ter oportunidades, entendeu? Talvez embarquem com uma bolsa menor. Mas as instituições têm interesse nesse tipo de atleta que vão chegar lá fora e vão crescer e vão se desenvolver, né? Vão se desenvolver e possivelmente vão conseguir uma bolsa mais alta no segundo, no terceiro, no último ano. Então, tem oportunidade para todo mundo, galera. Fiquem tranquilos que a gente consegue atender todos. A gente não vai conseguir prometer, né, que todo mundo vai conseguir a bolsa de 100%, que vai ter 30 propostas, mas vão ter oportunidade para todo mundo. E a gente vai trabalhar muito bem para escolher, né, o local ideal para esse primeiro ano. E aí depois, né, caso queira transferir também, te ajuda na transferência e tal. Então é um trabalho que a gente sabe muito bem, né? E é normal, executar. Né, essa transferência, né? É normal, assim, existe a transição, né, da high school pro college, que é uma transição, e existe a transição do junior college para university. Lá nos Estados Unidos, né, independente do curso que você escolher, você tem que fazer 2 anos básicos. Então, comum para todas as matérias. Para todos os cursos, né? Então, assim, vamos dizer que você escolha medicina... Que aqui deveria ser assim também. Exato. E eu esteja cursando direito. Aqui no Brasil a gente nunca faria uma matéria juntos, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá nos Estados Unidos, nos primeiros 2 anos, a gente faz praticamente as mesmas matérias. Artes, música, computação, matemática, psicologia, speech, que é aprender a falar em público, enfim, matérias básicas, né? História. E aí, nos Estados Unidos, eles têm um tipo de faculdade que compõe esses 2 anos iniciais, que eles chamam de Junior College ou Community College, né? E a grande vantagem do Junior College e do Community College, que compõem os 2 primeiros anos de uma faculdade de 4 anos, primeiro custo, eu, por exemplo, fui para um Junior College inicialmente, para Indian Hills Community College em 2009.
pagando $12.000 por ano sem bolsa, $1.000 por mês sem bolsa, com aquela estrutura fenomenal, Nelson. Fenomenal, campo gigantesco, uma coisa assim, surreal. É uma estrutura de outro mundo, né? Hoje custa 16, ó, as faculdades, o custo aumenta todo ano, né? Mas na minha época custava em torno de 12. E aí, a questão do custo, né, é um grande diferencial do Junior College. Segundo, a flexibilidade dos professores com os estudantes internacionais. Então, assim, a parte acadêmica, eles são um pouco mais atenciosos, né, mais flexíveis. Pô, muda isso aqui, né? Eles ajudam mais, né? São mais pacientes, no geral. E a questão da competitividade. Se você for para uma faculdade de 4 anos, você como freshman, você vai competir com os atletas que são sophomore, junior e senior. Então, você jogar como freshman é muito difícil. Muita gente me liga, Gustavo, pô, mas não tô jogando. Faz parte do processo. Você foi para uma university de 4 anos, você não foi para o Junior College. Não tem como, é isso aí. Então, o Junior College ele tem essa grande vantagem de você pagar um pouco menos, de você ter um ritmo de estudo um pouco mais acelerado, de você ter mais possibilidade para jogar. E aí, como é que funciona lá fora? Você pode fazer 1 ano de Junior College e 3 anos de University, que foi o que eu fiz, ou você faz 2 anos de Junior College e 2 anos de University, que é super possível. A grande vantagem de você fazer 2 e 2 é você conseguir o diploma, que é o Associate Degree do Junior College, que é um reconhecimento, né? Não tem uma importância tão grande, principalmente aqui no Brasil. Mas lá... Tem um valor, né? Tem. Se você conseguir o Associate Degree, você já consegue a liberação, né? A oportunidade de aplicar para um visto de trabalho, que você pode conseguir ao final da faculdade de 4 anos. Então, tem gente que vai lá para fora, faz os 2 anos, aplica para o OPT, trabalha 1 ano e depois faz mais 2 de faculdade. Então, assim, tem gente que trabalha... Aí já consegue bancar a faculdade com trabalho. Exato. Então, o Junior College ele tem várias vantagens. E a grande vantagem do JUCO também é que ele oferece praticamente a mesma estrutura da faculdade. Obviamente que tem Junior College, são pequenos, né? Mas tem muitos que são maiores do que as próprias universities. E aqui então, vale muito a pena. Eles podem ir só para lá, para fazer o Junior? Eles podem só fazer o Junior, só que se eles voltarem com o diploma, o Associate Degree, eles não vão ter nenhum tipo de reconhecimento aqui no Brasil, né? Você tem que voltar com o Bachelor Degree. É melhor esperar e fazer o É melhor completo. fazer os 4. Agora, já é uma experiência, né? Já é uma... Enfim, eles já vão ter algum tipo de reconhecimento, né? Mas não... Vamos dizer assim, tem que focar nos 4 anos. Eu falo muito isso. Se puder fazer... Tem gente que volta, né? Tem gente que volta e fala assim, Gustavo, pô, já vivei seus 2 anos... Tô com um orçamento limitado, ele vai voltar. Pelo menos ele aprendeu, ele evoluiu, ele cresceu. Tem gente que fala isso pra mim, né? Mas o diploma como um todo, pra você ser reconhecido por uma grande empresa aqui no Brasil, por uma multinacional, o Associate Degree, ele não é, assim, não tem uma importância tão grande. E tem uma correlação, uma correspondência com o diploma? Eu tenho que validar esse diploma no Brasil, por exemplo? Você tem que fazer o reconhecimento, né? Você tem que fazer o reconhecimento... Vocês fazem também? A revalidação numa instituição pública. Nesse pós também fazendo a gente instrui, né? A gente instrui, né? Tem que fazer numa instituição federal, né? Mas, por exemplo, os cursos de medicina, direito, odontologia, veterinária não são reconhecidos no Brasil, porque a legislação e os métodos de ensino são diferentes lá fora. Eles não podem cursar direito e querer exercer aqui no Brasil. Medicina também, né? Então a gente explica isso. Agora, fazendo lá fora e querendo voltar, eles vão ter ali um trabalho já percorrido, né? Eles vão ter que fazer um complemento. Passar um complemento. E aí eles conseguem depois seguir uma carreira aqui no Brasil. Então tem essas situações também. E aí com dupla validação, né? Nacional e internacional. Exato, exato. Então, mas assim, você quer ir lá para fora estudar medicina, você pode trabalhar lá fora, né? Você pode pensar em trabalhar lá fora, não precisa fazer e voltar. Mas tem... Muitos voltam lá... Atualmente, muitos têm ficado, né? Porque aqui no Brasil tá difícil, né, cara? De conseguir ter uma qualidade de vida que você tem lá fora. É mais fácil os pais depois irem para lá, né? Essa questão dos pais é muito engraçada, porque eu converso com muitas famílias, né? E no final do processo, o pai fala assim, Gustavo, mas eu quero ir também. Como é que faz? Ele que quer fazer, né? Então, aqui no Brasil, as coisas não estão fáceis, né, Nelson? Não, nada tá fácil em lugar nenhum, né? Exato. Então, assim... As oportunidades que existem lá fora, né, são gigantescas. E, independente de você ter um trabalho informal, né, você consegue viver bem nos Estados Unidos. As pessoas que trabalham como garçons, né, como Uber, obviamente que ninguém quer viver disso, né. Não tenho nada contra, mas, enfim. É mais sacrificante, exato. Né? Então, acho que lá você consegue ter uma vida
boa, né, com um trabalho simples, entendeu? Então, isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Então, é aquela coisa, muitos têm tentado ficar, mas voltar também com um diploma pesadíssimo, com uma experiência gigantesca, as multinacionais estão olhando para isso, né? Quem tem o inglês fluente, quem fala várias línguas. Eu, por exemplo, um detalhe muito interessante, eu morei com jovens de várias nacionalidades, irlandês, canadense, e por boliviano, vai aprendendo. Boliviano, mexicano, argentino, cara, foram várias nacionalidades. Eu acabei aprendendo o espanhol, né? Então, no meu último semestre, em agosto de 2013, eu conversei com a minha advisor e ela falou assim, Gustavo, tu vai ter que fazer mais um semestre. E eu falei assim, quais são os caminhos para eu não fazer mais um semestre? Ela falou assim, tu pode fazer algumas provas. Tem uma prova de espanhol que você pode fazer, que você pode ganhar 6 créditos. Se você passar nessa prova, você se forma nesse semestre. Você não precisa de mais um semestre. E eu aprendi o espanhol dentro do meu quarto, falando espanhol com meus amigos, né? Ouvindo os... Foi na prática, literalmente. Ouvindo os gringos falarem, né? Enfim, e treinando também. E aí eu fiz a prova de espanhol, consegui os 6 créditos e me formei em dezembro, entendeu? Então foi muito curioso essa situação de eu também ter aprendido o espanhol, né? Obviamente que eu não pratico, mas... Sim, mas a vivência é importante, né? Mas essa questão de você aprender outras línguas, você aprender com outras culturas. Eu aprendi muito com os argentinos dentro de campo, com os alemães dentro e fora de campo. Eles são muito aplicados, são muito organizados, né? Eu acho que exato, essa troca de experiência assim foi muito rica para mim. Essa questão da língua, né, de aprender com as culturas. Os americanos são muito focados, são muito trabalhadores. Acho que aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, falando no geral, né, pode ter a cultura de... Não é que nem São Paulo, né? São Paulo a galera gosta de trabalhar mesmo, né? Aqui a galera gosta de praia, né? Gosta de ir pro bar, né? Ninguém quer trabalhar, né, 10 horas por dia, 12 horas. São poucos, né? São poucos. Então, acho que essa cultura de hard work beats talent when talent doesn't work hard, que tinha lá na minha parede, né? Que é o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro, né? Foi um dos lemas que eu guardei pra mim, assim, né? E a vida é isso, né, cara? E aplicar na prática. E aplicar, né? Então, assim, graças a Deus faço o que eu gosto, né? Eu trabalho muito, mas faço o que eu gosto. Então, eu faço com prazer, né? E ainda joga bola? Jogo bola. Tento, né? Não tem aquele físico mais ainda, mas jogo minhas peladinhas, jogo meu futebol. Dá pra ser contratado por algum clube da terceira divisão. Exato, no máximo. No máximo. Esse tipo de intercâmbio já não agrada mais, né? Eu hoje em dia, aquela coisa, né? Hoje é só hobby, né? Eu fico preocupado de me machucar também, né? Então, já operei o joelho direito e tal, então procuro não ficar dando muita brecha, né? Brincando com azar. Mas jogo, assim, peladinha com meus amigos e tal, treinamento, esportivo, mas evito de ficar passando do ponto, entendeu? Até porque essa questão da parte física, a gente depende muito disso no dia a dia, né? Sim. Então, mas o futebol é minha paixão, né? Eu adoro futebol, assisto de vez em quando jogos da Série B, né? Aqueles jogos que ninguém assiste, eu gosto, adoro, mas né? São extremamente disputados. Então assim, eu adoro futebol, mas realmente tem que tomar cuidado, né? Tô ficando tem que cuidar, velho. Né? Tô ficando velho. A gente tem que zelar pelo patrimônio. Exato. E me fala exatamente. Assim, e hoje o jovem, por exemplo, ele assistiu esse bate-papo, poxa, achei legal, vou conversar com os meus pais, de repente meus pais têm alguma condição que de repente possam me proporcionar uma oportunidade singular como essa. Quais são os passos que ele precisa? Perfeito. A verdade é, Nelson, independente de você não ter uma estrutura financeira muito boa, existe o planejamento, né? Então, assim, até quem não tem uma estrutura tão boa, a gente monta um planejamento, a gente tenta organizar o projeto. Mas o próximo passo, tem interesse, é entrar em contato com a gente, marcar uma reunião para a gente poder entender quais são as suas vontades e necessidades. Se é um projeto para high school, se é um projeto para o college, se é um projeto a curto prazo, a médio prazo, longo prazo. E dali a gente vai montar um planejamento para esse jovem. Gustavo, eu quero ir daqui a 1 ano. Beleza, qual é o próximo passo? Preenche o formulário do atleta, assina o contrato, vai pagando os valores da consultoria, 10% de consultoria, que é o primeiro passo. Depois disso, montamos um planejamento esportivo, acadêmico, financeiro, organizamos a documentação, definimos a meta de embarque. Existem 2 janelas de embarque, a janela de agosto e a janela de janeiro. Então, eles podem embarcar tanto em agosto quanto em janeiro. Em agosto é melhor,
por ser início de ano, tem mais bolsa disponível, não tá frio em muitos estados, né? Sim. A situação do frio dificulta. E a gente monta esse planejamento. Beleza, Gustavo, quero embarcar em agosto do ano que vem, um projeto de 1 ano, tá? Qual o próximo passo depois disso? Montar o vídeo. Vai montar o vídeo. Vamos dizer que seja um atleta de futebol, porque a gente trabalha com outras modalidades. Sim. E também um detalhe importante, a gente trabalha também com estudantes tradicionais. O esporte não é uma obrigação. É uma grande possibilidade, mas não é uma obrigação. Ele é um facilitador, né? É verdade que Por causa da bolsa, né? Exato. O estudante atleta, ele tem uma bolsa de 100%, que inclui moradia, alimentação, estudo, plano de saúde, livros, até a passagem, né, Elson? Olha que legal. Te mandou uma menina agora, jogadora de vôlei, que ela conseguiu a bolsa de 100%, pagou nada de um projeto social nosso. Vem pra cá que nós queremos você. E a faculdade pagou a passagem, cara. Olha que legal. Mas ela pagou o visto, né? Enfim, a gente ajudou ela. A burocracia para ela poder estar apta a viajar não tem jeito. Exato. Então, por exemplo, futebol, né? Aí montamos o vídeo. A gente vai fazer o trabalho, como a gente conversou, de divulgação e negociação. E aí vamos trazer as propostas. Para a faculdade tem que fazer as provas ainda. Tem que fazer o TOEFL, o Duolingo, o SAT, né? Então faz as provas e monta o vídeo. A gente faz o trabalho de divulgação e negociação. Trazemos as propostas, apresentamos para a família. Essas são as instituições interessadas, seja uma high school ou uma faculdade. Esse é o estado, essa é a cidade, esse é o custo com bolsa, esse é o custo sem bolsa, esse é o nível esportivo, esse é o nível acadêmico. Nelson, para onde seu filho quer ir? Ah, Gustavo, ele quer ir para a Flórida, porque tem uma cultura parecida com o Rio de Janeiro, o nível do programa esportivo é muito bom, enfim, pelos fatores que você achar mais interessantes. Beleza, família, para a gente poder aplicar nessa instituição, a gente vai cobrar a segunda etapa da nossa consultoria, tá? Após o ato, né, de aceitar a proposta de alguma instituição. E aí pagou os 30% da consultoria. Demos início ao application na instituição. Preenchimento de formulário, envio de documentação e tudo mais. Foi aceito pela instituição, recebeu o documento I-20, que é o documento necessário para aplicar para o visto de estudante aqui no Brasil. Quando o jovem recebeu o I-20, a gente vai cobrar a última etapa da nossa consultoria, no valor de 60%. Então é 10% de entrada, 30% após a escolha da instituição, 60% após o recebimento do documento I-20. Quando recebeu o I-20 pagar os 60%, a primeira parcela, que esse valor é parcelado, né? A gente dá início ao processo de agendamento da entrevista no consulado. Visto aprovado, qual é o próximo passo? Comprar a passagem e fazer o plano de saúde, caso o plano de saúde não esteja incluído na bolsa. Depois disso, organizar a chegada nos Estados Unidos, né? Quem vai buscar no aeroporto, qual é o nome da pessoa, e depois da chegada, acompanhamento completo até o final. Então, assim, e uma coisa muito importante da minha consultoria, né? Se a gente oferecer uma lista de propostas e a família não gostar, a família não precisa pagar os 90% restantes. A gente só cobra de acordo com a evolução do trabalho. E chegando lá fora também não tem nenhum valor extra, né? Ah, tem que pagar um valor mensal. A gente cobra uma consultoria e a gente presta, né, essa consultoria. Se não houver o application, esse serviço, não paga os 30. Exato. Se não houver a emissão do I-20, não paga os 60. Na verdade, assim... Mais ou menos isso. É muito difícil, impossível, para ser bem sincero, de não ser aceito. A gente nunca teve um atleta rejeitado por uma instituição. Nunca teve. É muito difícil. Até porque você já faz estrutura, uma pré-seleção. Exato. A antes. gente sabe conduzir o processo... A orientar a família e o jovem se ele vai ter sucesso ou não nessa empreitada, até para não ter um dispêndio e não ter resultado prático. Exato. Né? Pode ser que ele não aceite a proposta, nenhuma proposta, mas não se aceita é praticamente impossível. E a gente vai seguindo o processo, né? Então, assim, a gente tem muito conhecimento, né, da execução do processo, da entrega do processo, né? E uma coisa muito importante, a gente tem muita empatia pelos jovens. Então, acho que esse carinho que eu tenho... Todos já se viram naquele papel, né? De dar atenção, de, pai e a mãe ligarem de noite, eu atender, a gente conversar final de semana, não tem dia, né, Nelson? Então, não assim... tem. Mas é muito prazeroso. Até porque o jovem tá longe, né? Se você não tiver um suporte... É muito prazeroso, como é que eles vão fazer? Exato. Então, a gente se dedica muito por eles, né? Se doa muito, né, pelos jovens e ver eles se formando não tem preço. Então, é um trabalho muito completo, né? Um trabalho que a gente faz com muito carinho, que a gente tem muita experiência. E a Ria Atlética está aí, né? À disposição para poder auxiliar sempre caminhando, jovens com essa grande experiência. Estados Unidos, Canadá... É isso que eu ia lhe perguntar. Europa e Ásia. Unidos. Quais são os principais destinos? Só Estados Unidos? Qual o segundo maior?
A verdade é, os Estados Unidos pra gente é o principal, né? O Canadá tem uma cultura parecida com os Estados Unidos, então a gente acaba, né, auxiliando também pro Canadá. Mas, assim, hoje em dia é mais Estados Unidos e até Europa. Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Temos uma high school na Tailândia, na Ásia. Estamos até iniciando uma operação no Japão. E o Japão tem uma cultura muito parecida com os Estados Unidos. Então, além da gente poder estar mandando, né, os japoneses, a gente está organizando para poder enviar os jovens brasileiros para o Japão também. Eu sei que é difícil, né? Tem esse interesse. Mas quem tiver interesse, a gente... sempre é possível, né? Exato. A gente pode atender. Então, assim, vou falar assim, 90%... Mas está fazendo o sentido inverso, então, também. Os dois, né? Trazendo o jovem japonês, por exemplo, dando um exemplo que você citou, também para fazer o intercâmbio no Brasil. Não, digo para os Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Japão para os Estados Unidos e do Brasil para o Japão. Entendeu? E aqui não funciona nada? Aqui não tem... Além de não ter a cultura, mas tem alguma... Se eu quiser, por exemplo, se eu moro fora do país, quero vir para o Brasil, a gente tem alguma chance? Tem. A gente tem feito camps aqui no Brasil. Fora a questão da high school e do college, a gente tem trabalhado muito com camps. Então, por exemplo, a gente está em contato com uma instituição norte-americana para fazer um camp, trazer uma equipe para o Brasil, uma experiência de 15 dias, onde vão poder treinar aqui no Brasil, jogar contra clubes, vivenciar a cultura do Rio de Janeiro, vai no Cristo, faz uma visitação ao Maracanã, né, vai na praia, né, enfim, conhece toda essa cultura do Rio de Janeiro. Então, a gente hoje tem essa oportunidade de trazer jovens para fazer esses camps aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós temos também, além da high school e do college, camps internacionais e torneios internacionais. Então, hoje a gente tem um camp em Miami, uma oportunidade de 15 dias em Miami, com treinamento de futebol, jogos, aula de inglês, visitações às faculdades, vai no outlet, conhece a cultura americana, vai num jogo de futebol. É quase um summer school, não? Não, porque é parecido. Mas é uma experiência curta, de 15 dias, né? E temos torneios internacionais hoje. Então, a gente está vendendo um torneio, por exemplo, hoje, lá na Espanha, chamado MIC Football. É um torneio também curto, de 10 dias, né? Porque muitos pais me perguntam assim, Gustavo, meu filho acho que não quer ir agora, né? Ele gosta da ideia, mas ele está muito receoso. Tem uma experiência mais curta. É uma forma de testar, uma imersão, a viabilidade. Uma imersão. E aí a gente tem esses produtos mais curtos, né? Que eles vão lá para fora, ficam 10, 15 dias, conhecem a cultura, sentem como é sair da toca, né? Da zona de conforto. Sair da bolha, né? Exato. E aí, um descobrimento, né? E aí eles depois amadurecem a ideia de ir lá para fora e ficar 6 meses, ficar 1 ano, né? Então, a gente tem esses produtos mais curtos também. E tem sido produtivo o retorno depois para continuar esse processo de passar 6 meses, 1 ano, terminar muito. A eles universidade. Vão lá pra fora, eles veem a estrutura, né, Nelson? Porque é aquela coisa, sem a gente ver, a gente não consegue acreditar, né? Então, eles chegam lá fora, eles ficam emocionados, né? Eles veem uma realidade que era só fantasiosa, exato. Né? Eu, por exemplo, além de eu ter parceria com muitos colégios nos Estados Unidos, eu sou agente de alguns colégios. Sou agente da IMG Academy, que é o maior colégio esportivo do mundo. Sabe quantos campos de futebol tem na IMG? Uns 150. Mais de 15 campos de futebol. Só de soccer. Só de soccer. Soccer. Quadras de tênis, assim, é incontável. Porque se juntar tudo deve dar nessa faixa. Você só consegue se locomover dentro da instituição de carrinho de golfe. É muito grande. É uma coisa, assim, gigantesca. Então, tu chega lá fora, tu olha para aquilo e tu lembra o que você tem no Brasil e você fala assim, cara... Não tem. Esse é o meu lugar, entendeu? E lá tu consegue conciliar o esporte com a educação. Então, os camps são muito interessantes. Eles dividem bem, né? Exato. A questão de educação e a parte esportiva. Exato. Né? Exato. O maior desafio, eu acho que é a alimentação. Voltando à questão do perrengue, né? Eu acho que a alimentação é um dos maiores perrengues. É muito diferente, né? É muito diferente. Comeu muito hambúrguer? Muito. Eu cheguei lá na minha faculdade peruano, e aí eu fui lá na cafeta, né, comer, aí fui comer um arroz e feijão, o feijão era doce, cara. Doce. Aí eu falei, que isso, Bacon no café da manhã e ovo? Bacon, ovo, exatamente. Pizza todos os dias, hambúrguer todo dia, batata frita. Então, realmente, né? Essa questão da alimentação... É aquilo que você falou, né? Eu nem falei sobre isso, mas... jogar com os seniors lá, não ia aguentar, né? O tranco, né? Mas isso varia. Tem instituição que tem mais variedade de comida, né? Tem outros que tem menos, então... Mas a alimentação é difícil lá fora, porque... O famoso bandejão, né? Tu chega lá, não tem muitas opções, não... A comida aqui no Brasil é muito boa, né?
Você vai A gente é comer o que dá privilegiado. pra comer e vai embora. Exato. E aí, no final das contas, assim, acaba que o perrengue, voltando também de novo, se torna um aprendizado. Eu, no final das contas, comecei a cozinhar, aprendi a cozinhar arroz e feijão, né? Comecei a cozinhar as coisas, E aprendi que a fazer. saudade de casa, né? Quando não precisava, Mas pra mim né? foi isso, aprendi no perrengue, né? Na marra, né? Eu nunca aprenderia, né, a fazer arroz e feijão se eu não tivesse chegado lá fora e tivesse vivenciado esse perrengue, né? Então, tudo na vida ele traz o aprendizado, a gente tem que saber aproveitar, né? Eu acho que o perrengue e trazer, né, lições, Sim, né, e com aprendizados. certeza. Então, acho que Traz pra vida, né? Exato. E Uma isso experiência daí fantástica. transforma as pessoas, Em né? todos os aspectos, né? No aspecto pessoal, né? Acadêmico, esportivo. Então, é uma experiência muito completa. E para os pais que estão assistindo aí a gente, os filhos não vão ficar 12 meses ao ano, né? Eu expliquei isso para vocês. Tem 4 meses de férias. Então, eles já acabam retornando para o Brasil no final do ano, né? No meio do ano. Os jovens matam a saudade também dos amigos, da namorada, né? Do namorado. Até para não sentir uma mudança tão brusca, né? Exato. Então esse retorno ele é importante para recarregar um pouco as energias. Agora, quem ficar lá fora também no meio do ano ou no final do ano, pode trabalhar, pode jogar o semi-profissional. Hoje existem ligas nos Estados Unidos, que lá é considerada a 4ª divisão, por exemplo, no futebol, onde você pode jogar, não é considerado profissional, né? E você joga em alto nível, com atletas quase que profissionais, entendeu? Mas é semi-profissional, é considerado semi-profissional. Aí você pode ganhar uma graninha às vezes, né? Eles pagam tudo pra você, você joga numa estrutura fenômeno. Lá é tudo estatística, é tudo Exato. business. Exato. Então essa questão de permanecer lá também, porque tem gente que não quer pagar passagem, né? Fala, pô, vou pagar uma passagem, Vou ou pegar ficar esse aqui. período para ganhar um dinheirinho, para juntar. Exato. Vou jogar profissionalmente, vou ganhar mais bagagem, vou ganhar mais exposição, né? Então essa questão... Ou trabalha mesmo, né? Os meses, os 4 meses. Exato. Então, assim... É a critério de cada um, né? Exato. A gente explica tudo para as famílias, né? Eu só quero, como eu disse, só ajudar, contribuir, né? Faço como se fosse para mim, pro meu filho, que eu não tenho filho, mas faço como se fosse para mim, para minha família, né? Então a gente procura ajudar ao máximo e fazer com que seja uma experiência mais saudável, Sim, menos com turbulenta. certeza. E hoje, quantos, assim, você já fez um levantamento, tem esse controle? Quantos jovens, não vou dizer atletas, né? Porque, como você mesmo falou, Tem estudante não também. é só atletas, né? Sim. Quantos jovens vocês já conseguiram levar, auxiliar, né, nessa transição e se formarem lá fora? Foram mais de 500 jovens, Nelson. Mais de 500 jovens, praticantes de vários esportes, estudantes tradicionais, para high school, para o college, para vários países diferentes, entendeu? Então foi assim, um trabalho... Não, a maioria dos jovens foram para os Estados Unidos, né? Mas a gente trabalhou com várias modalidades, com vários países. Cada vez a gente tenta expandir mais o projeto, né, para outros países, na Europa, enfim. Então, mas foram mais de 500 jovens enviados, mais de 500 sonhos realizados, que a gente fala, né? Ou mais de 500 famílias transformadas. Isso né? é muito Porque legal. isso reflete também na sua família, né? Do Exato. jovem, né? Exato. Uma mudança de cultura, de visão de mundo, né? Sim. E essas famílias aí, como é que ficam nesse período, né? Assim, eu vejo você falando muito da assessoria para o jovem que está lá fora. E a família perturba muito? Perturba no sentido positivo. Ai, meu filho, como é que tá? Você tem falado com ele? Ele tá bem? Como é que é esse suporte de vocês também com os pais? O meu trabalho é familiar, né, Nelson? Então, assim, o meu diálogo é muito com os pais também, né? Até porque muitas das vezes o filho chega lá fora e o pai liga, a mãe liga e eles não atendem. Estão living the dream, eles estão vivendo o sonho, né? Então, os pais sofrem um pouco, assim, com essa questão da comunicação. Na minha época era mais difícil, porque só tinha o Skype, né? Hoje em dia tem vários aplicativos. Tudo, né? Então, é um pouco mais fácil se comunicar com o filho, né? Tem Wi-Fi em todos os lugares e tal. Mas a comunicação é muito direta, assim, dos pais com os filhos. A gente participa muito, né? Conversa com o pai, conversa com o filho, procura ajudar, né? A gente procura instruir os pais de sempre marcar uma conversa com os filhos no final do dia. Porque o dia é muito corrido, né? Corrido e tudo, né? Exatamente. Até pra ele... não é respeitar o jovem, né? Mas é que ele não vai conseguir mesmo falar. Vai estar ocupado, né? Como é que é uma rotina normal lá fora? Só pra você ter uma ideia. A molecada acorda em torno de 6, 7 horas, toma café da manhã até as 8. De 8 até 11, eles têm aula.
de 11 até 1, almoço, de 1 até 3, aula de novo, de 3 até 5, treino, de 5 até 7, jantar, de 7 até 9, o famoso study hall, que é um momento que eles reúnem os jovens para poder fazer o homework. Porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, tem muito dever de casa. Se deixar a molecada... Não faz. À vontade, a molecada vai jogar videogame. Então tem que ter rotina. Exato, é uma rotina muito intensa, né, lá fora. E aí os pais acabam conversando com o filho por volta de 8 horas da noite lá fora, 7 horas. Obviamente que não estuda todo dia, né? Mas quase todo dia tem que estudar. Eles prezam muito por isso, pela continuidade, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em relação à faculdade especificamente, a gente tem 2 provas no semestre, né? AV1, AV2, tem alguns trabalhos. Sim. Lá tem homework praticamente todo dia. Tem que fazer uma redação. O aprendizado é constante, né? Exato. Tem que escrever um projeto, tem que escrever uma redação, tem que fazer um exercício. Quase todo dia tem alguma coisa para fazer. Então, uma prova no dia seguinte, tem que dar uma estudada. Então, a rotina é muito intensa lá fora e existe uma organização... E tem que estar preparado para isso. E existe uma organização para você poder estudar e jogar, né, Nelson? Que não tem aqui no Brasil. Né? Aqui... é difícil, existe o conflito, né? É só jogar e não sobra tempo para estudar. Exato. Então lá existe uma organização onde eles vão conseguir, né, executar os 2 em alto nível e vão crescer como estudante, vão crescer como atleta, né? Então, uma experiência assim, fantástica e aí você, que para mim é o projeto perfeito, né? Você vai lá para fora e consegue se formar e joga profissionalmente, que é o sonho. Que você gosta, né? Que teve um atleta, por exemplo, contando uma história aqui para você, o Guilherme, um atleta nosso que ele estava jogando no Boa Vista. E aí tava afastado, né? Tava na baba, que a gente chama aqui, né? Tava no time C. E eu falei, Gui, cara, vamos pros Estados Unidos, né? Lá tu vai ter oportunidade, lá tu vai ser valorizado. Né? Lá existe a meritocracia, né? Sim. E aí ele acabou indo, fez a faculdade, se formou, foi em dezembro de 2023. Em janeiro de 2024, ele assinou com um clube da 3ª divisão nos Estados Unidos, da USL 2, né? Com o Richmond Kickers. E tá lá até hoje. Então, assim, é um projeto perfeito de vida, né, Nelson? Vai lá pra fora... Transforma, né? Se forma e depois joga profissionalmente. Olha, com 22 anos, com muita gordura pra queimar. E aqui ia estar batendo cabeça, né? Ia tá jogando Série C do Carioca. Eu já teria desistido, né? Exato. E não ia ter conseguido estudar em alto nível. Então, assim, teve uma experiência fantástica. Foi capitão do time, aprender a ser um líder. Porque lá você aprende isso também, né? Que é mais difícil aqui. Não é no só Brasil. o speaker, como você falou, né? Você aprende a falar, mas também aprende a se posicionar, Exato. Né? Então, que é o projeto perfeito, né? Vai lá pra fora, se forma e joga profissionalmente. Você vai ter muita gordura pra queimar e vai ter já o diploma, né? O potencial de, a qualquer momento, se você quiser interromper a sua carreira, se você quiser parar de jogar, você tem o teu diploma, você tem o teu currículo, você tem a tua experiência, a tua expertise para fazer o que você quiser da vida, né? Então, assim, é um projeto que tem esse valor, né, de você conseguir concluir os 2 em alto nível e depois você tem... você pode jogar profissionalmente, você pode jogar em alto nível, né? E se você quiser parar, já vai ter tudo que você precisa para seguir tua carreira, né? Maravilha. Tranquilamente. Pô, Gustavo, cara, papo bom da gente estar falando aqui, levando um pouquinho de informação importante, né, para essas famílias, para esses jovens, para terem a oportunidade de transformar a sua vida através do estudo, através do esporte. Buscando uma nova cultura, né? Então isso é bom também como experiência de vida. Não é só o diploma, não é só o esporte, mas também conhecimento sendo ofertado de uma forma mais ampla, que você enxergue o mundo de uma forma diferente, né? Exato. Você sair daquela bolha, daquela casinha, né? Sim. Saber que o mundo é muito além daquilo que você enxerga da porta da sua casa para fora, Sair né? da zona de conforto, né? Sai da sua zona de conforto, né? Eu fico muito feliz desse papo. Pena que passa rápido. Passa rápido. A gente, quando vê, já passou 1 hora. Daqui a pouco a gente está sendo expulso daqui, porque as pessoas querem trancar o estúdio. Mentira, gente. O pessoal daqui, olha, é um amor. Venham aqui no shopping para conhecer. Vale a pena. É uma experiência singular. Você aqui na praça de alimentação, você está fazendo o seu lanche e você está assistindo todas as gravações que são feitas aqui no estúdio de forma ao vivo. Então, olha só. Vem aqui, quem estiver aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, quer conhecer um shopping de primeira linha, tá? Dos mais modernos que a gente tem no Brasil. Vem aqui conhecer, vale a pena muito. Fiz meu merchan, gente, olha, lembra de mim, tá?
Mas, Gustavo, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de você dedicar um Eu que pouquinho do agradeço. tempo, vir aqui bater um papo com a gente, contar para todo mundo um pouquinho da sua história, do que a sua empresa preza, tem princípios em estar fazendo, né? Sim. E quem quiser, tiver oportunidade, quiser transformar a sua vida, como ele mesmo falou, às vezes não é só do jovem, não, dos seus pais depois entendem a oportunidade. Sempre tem tempo, nunca tem limite para você mudar a sua vida, né? Exato. Basta querer e se sacrificar. Nada bem fácil nessa vida, mas sempre tudo com muito valor quando você faz com sacrifício, né? Exatamente, né? Eu que agradeço a oportunidade, o bate-papo maravilhoso. Espero voltar aqui em breve para a gente poder conversar Com certeza. um pouquinho mais. Vamos falar da sua carreira esportiva. Exato, exatamente. Mas foi né? muito bom o papo, né? Foi um prazer, foi uma honra estar aqui contigo. E voltaremos em breve, com certeza. Com certeza. Gente, não esqueçam de deixar seus comentários, like, deixa eu ver, eu já perco até às vezes a relação. É tanta coisa que vocês sabem mais do que eu. Então, não preciso ficar repetindo. Então, assim, só curtam o conteúdo, critiquem aquilo que vocês acham que devam criticar. Como eu sempre falo com vocês, é através da crítica que toda a evolução acontece, toda a melhoria de conteúdo é feita, né? Então, assim, eu estou sempre aberto a isso. Fiquem à vontade, tá? E, ó, no final lá, vá conhecer a empresa, mesmo que seja só para entender como funciona e, de repente, plantar uma sementinha na sua família, Planejamento. para que você possa promover a transformação não só da sua vida, mas da sua família, dos seus filhos, ou até de quem está próximo de você, e que você possa ser um vetor de transformação na vida das pessoas. Olha, tem uma oportunidade que você de repente, está perdendo tempo, batendo cabeça aqui, e pode transformar a sua vida com intercâmbio, né? Exatamente, exatamente. Oportunidade única, né? De conciliar o esporte com a educação. Se não quiser praticar nenhum esporte, se não gostar de esporte, pode estudar. Pelo menos ser um estudante tradicional. saiu com um diploma, Exato, formado com exato. um leque de oportunidades. Seja na sua corajoso. vida enorme. Seja corajoso. Esse A vida exige coragem. E é só Os corajosos chegam mais longe. E só na coragem que se transforma, né? Exato, exatamente. Gustavo, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pela paciência aí. Espero que tenham gostado e, ó, até a próxima.